irmãos, e paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes nesta oportunidade, podem dizer glória a Deus? Maravilha! Pegue a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 12. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 12. Agradecer aqui mais uma vez ao pastor Silas, bendizer a Deus pela vida do pastor Marcos, pastor Josué, todos os pastores desta igreja, compõem uma equipe muito joia, sempre cordial. Obrigado pelo carinho comigo, obrigado não só por essa oportunidade, mas já fazendo um agradecimento anual, né? Uma falou de imposto de renda, glória a Deus, que é só em fevereiro, né? Mas a irmã já recebe. Dezembro a gente faz o fechamento, então estou fazendo agradecimento. Dezembro é mês de agradecer, não é, gente? Não, gente? Poxa, estou agradecendo pelo meu ano aqui na Devec Taquara. Obrigado, tá, pastor Silas? Obrigado pelas tantas oportunidades. Louva a Deus pela assinatura do contrato que já foi feita, a renovação. Aleluia. Deus é bom, gente. Mateus capítulo número 12. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito prática, muito objetiva, mas é o que o Espírito de Deus me traz ao coração hoje. Até porque praticidade e objetividade não é demérito, né? Mas eu creio que é uma palavra de provisão, e eu creio que Deus tem algo para compartilhar conosco através disso. Você já encontrou Mateus capítulo 12? Diga, eu amo a Bíblia. Está escrito assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Bem pouquinho tempo antes desse ocorrido registrado no capítulo 12, Jesus havia feito aquilo que chamamos de a comissão dos 70. Muito nós falamos sobre o grupo apostólico de Jesus, os 12 que tinham uma integralidade de doação ministerial, viviam o tempo inteiro com Jesus, mas a equipe de Jesus não se restringia a esses 12, embora esses 12 eram aqueles que dedicavam-se integralmente, e estavam mais próximos de Jesus, uma convivência mais particular. Mas além desses 12, há um número também específico e expressivo de 70 homens que também receberam um comissionamento direto de Jesus. E esse comissionamento para esses 70 foi um comissionamento onde Jesus investiu neles poder espiritual. Se você observar melhor, ler ou reler esse texto desse comissionamento, você vai observar Jesus falando sobre coisas muito fortes do ponto de vista espiritual, sobre a autoridade espiritual. Jesus delega a eles um poder espiritual que, obviamente, nenhum deles
jamais poderia ter imaginado ou experimentado. A ponto de que eles começam até a se sentir assim, quase que super-heróis, né? Percebendo a sujeição dos espíritos malignos a eles, percebendo poder e autoridade para uma série de coisas que eram inimagináveis a pessoas comuns, trabalhadores de setores diversos da sociedade, e que de repente recebem um comissionamento de Jesus, e Jesus investe neles uma autoridade, um poder espiritual que os coloca numa posição que eles jamais poderiam imaginar. Mas num contraste muito grande com esse momento de comissionamento, de investimento, de delegação de poder espiritual, nós vemos no capítulo 12 um episódio do dia a dia de Jesus com os seus discípulos, aonde lemos que naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Se por um lado nós temos a observação tão maravilhosa de homens que, uma vez no usufruto desse poder espiritual, são capazes de sujeitar espíritos malignos, são capazes de curar enfermos, portando enfermidade de toda a natureza, de toda a sorte. De repente, em contraste a essa posição tão elevada do ponto de vista espiritual, a essa autoridade, a esse poder para sujeitar espíritos malignos, de repente nós lemos isso aqui. Esses homens atravessando um milharal, atravessando uma seara, e tendo fome como qualquer outra pessoa que nunca recebeu poder espiritual, fome como qualquer outra pessoa que nunca foi investida de nenhum tipo de poder sobrenatural, fome como qualquer mortal, fome como qualquer pessoa que nunca curou um enfermo, que nunca expulsou um demônio. Se por um lado a comissão dos 70 beira a sobrenaturalidade, o capítulo 12 é um capítulo humano e natural de gente que tem fome, passa no meio de um milharal e começa a arrancar espigas e a comer. O que eu quero que você compreenda nessa breve comparação entre esses dois momentos tão distintos, um momento de sucesso no ponto de vista sobrenatural e espiritual, e um momento tão humano, onde alguém está tão faminto que arranca espigas de um milharal e começa a comer enquanto passa por dentro de uma fazenda. Mas na verdade, o capítulo 12, o episódio do capítulo 12, ele serve muito para trabalhar os possíveis desnivelamentos de ego dos capítulos anteriores. Porque não existe nenhum momento onde a gente percebe melhor a nossa humanidade. Não existe nenhum momento onde a gente sente melhor a nossa falibilidade quando, na hora da nossa fome, da nossa necessidade. E como tudo que Jesus fez sempre partiu de uma perspectiva pedagógica, eu não tenho dúvida do que vou lhe dizer agora. Isso aqui é um típico momento onde Jesus está permitindo que estes homens sejam expostos às suas necessidades mais humanas, para que todo aquele poder espiritual conferido capítulos atrás não tirasse deles a perspectiva da sua própria humanidade. Talvez algum momento em que alguém esteja passando nessa noite aqui, algum tipo de dificuldade de qualquer natureza, uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, uma crise no casamento, talvez estas coisas estejam servindo ao propósito de que você não perca esta perspectiva. Porque existe uma hora que a gente começa a vencer, uma hora que a gente começa a ultrapassar limites, uma hora onde as portas estão se abrindo, as coisas estão indo bem, ou do ponto de vista espiritual, nós estamos sendo usados por Deus, estamos vendo as coisas caminharem, e pode ser que a gente perca esta perspectiva tão importante para o equilíbrio da nossa existência. Tem alguém humano aí, tem alguém humano aqui. Nós não estamos entre pessoas
super-humanas. Nós estamos entre pessoas que são humanas, que sentem fome, frio, sede, calor. E talvez esse caminho que você está traçando agora seja um jeito de Deus dar a você a oportunidade de rever sua própria humanidade, respeitar sua própria humanidade. Porque eu tenho a impressão, e acho que você já deve ter passado por alguma coisa parecida, que existem momentos que a gente até se esquece que é humano, que a gente pensa que pode tudo, pode fazer tudo, pode estar em mais de um lugar, ao mesmo tempo pode se dedicar a uma quantidade maior de demandas do que nosso emocional pode sustentar. Então esse momento, talvez, seja um jeito de Deus baixar um pouco a nossa bola, baixar um pouco o nosso nível, a nossa energia, o nosso estresse, mostrar que esse tempo onde Ele vai passar com você pelas searas, é um tempo para Ele te mostrar que, embora você possa ser usado por Ele em tantas coisas maravilhosas, você ainda é aquele discípulo que tem fome, você ainda é aquele homem que precisa de afeto, você ainda é aquela mulher que precisa de conversa, você ainda é aquele obreiro que precisa de supervisão ministerial. Nós ainda somos aquelas pessoas que precisamos de ajuda, que precisamos de caminho, que precisamos de instrução, que precisamos de comida, que precisamos de saúde. E ainda bem que, se eu em algum momento perder essa perspectiva, até para isso a mentoria do meu Senhor me serve a mostrar que eu posso ter poder espiritual, posso ter uma porta aberta, eu posso estar me dando bem aqui ou ali, mas eu ainda sou aquela mesma pessoa que precisa tanto dele agora como quando nos encontramos pela primeira vez. Quem ainda sabe que precisa dele? Quem não esqueceu que precisa dele? Diga alguma coisa a ele em gratidão esta noite. Diga para o seu vizinho: você ainda é aquele que precisa dele do mesmo jeitinho de quando vocês se encontraram pela primeira vez. Jesus passa por uma seara. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos tendo fome. Eu quero que você perceba a ordem em que as coisas aparecem. Primeiro, passando Jesus pelas searas. Passou Jesus pelas searas. Qual a informação seguinte? Os discípulos tendo fome. Por que eu estou fazendo questão de que você observe a ordem dessas duas informações? Porque o texto não começa dizendo que os discípulos estavam com fome, então Jesus passou pelas searas. Não, o texto está dizendo que a decisão de Jesus de passar pelas searas foi primeiro. Aí depois o texto informa para nós que os discípulos tinham fome. O que significa que aquela lei de demanda e de oferta, onde uma coisa sempre tem que aparecer na frente da outra, aqui está inversa. Porque Jesus primeiro foi ao lugar da provisão, e só depois o texto diz que os discípulos tinham fome, o que me faz entender que, na verdade, ele já percebeu a sua necessidade, antes de que você tivesse expressado, e sem que você tivesse percebido, ele já estava te conduzindo a um caminho que supriria essa necessidade. Eu queria que você acordasse alguém que está do teu lado aí, dá uma acordadinha nele e diga: o que você não percebeu é que o lugar para onde ele está levando você já é um lugar que vai suprir a necessidade que você nem disse, mas ele já sabe que você tem. Ou quantos estão me ouvindo na noite desse dia? Bendito seja o nome do Senhor. É aquilo que você já sabe que eu vim dizer, ainda antes que a palavra te chegue na boca. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não é assim que está escrito. E os discípulos foram lá e disseram: Senhor, estamos com fome. Aí Jesus foi e disse: tudo bem, então vou levar vocês para um lugar onde tem comida. Não, a Bíblia diz que Jesus foi levar eles para um lugar que tinha comida. Aí depois o texto diz que eles estavam com fome. É você estar com fome, não falar nada e de repente perceber que ele te trouxe para o lugar certinho, naquilo que você precisava. Ou se você tem fé para pegar essa palavra, levante a sua mão, porque eu vim de Deus liberar uma palavra. Você ainda nem percebeu, você acha
acha que está só caminhando, você acha que está só seguindo Ele, mas não, daqui a pouco você vai sentir o cheiro do milharal, você vai ter a visão do lugar da provisão, e você vai entender que o tempo inteiro, Ele sempre esteve atento às necessidades que surgiam na sua caminhada. Você pensa que Ele não está atento, você pensa que Ele está alheio aos seus desejos, você pensa que Ele está indiferente às tuas necessidades, mas daqui a pouco você vai perceber que Ele estava levando você o tempo inteiro para um lugar que tinha a capacidade de suprir o que tua alma precisava, o que teu bolso precisava. Ah, pastor, que história? Ué, se isso é só o meu que está precisando de alguma coisa, então eu fico com essa palavra só para mim. Mas Ele está levando você para um lugar onde teu coração será suprido, a um lugar onde teu espírito será suprido, um lugar onde tuas finanças serão supridas. Está chegando aí uma mudança de cenário, e quando você perceber, você estará dentro do lugar da tua provisão. Naquele tempo, que tempo? O tempo que eles tinham fome. No tempo que eles tinham fome, passou Jesus pelas searas. Sabe qual é um dos grandes desafios, uma das coisas que a gente tanto queria que acontecesse e não acontece? É que nas nossas relações pessoais, profissionais, é difícil a gente conseguir um alinhamento perfeito entre o tempo da nossa necessidade e o tempo da oferta de alguém. Você tem um emprego, você está desempregado, é o tempo da sua necessidade, mas o mercado não está no tempo de uma variedade de ofertas. Você está num tempo para fazer uma coisa que você precisa fazer, só que do outro lado é preciso uma ação conjunta. Eu quero vender, não tem quem compre. Eu quero comprar, não tem quem venda. Eu quero trabalhar, não tem quem empregue. Eu quero estudar, não tem uma porta aberta. Mas só que o texto está dizendo que no tempo que eles tinham fome, Jesus levou eles para o lugar da provisão. O que eu aprendo com isso aqui? Eu avisei que era coisa simples demais o que eu tinha para pregar essa noite aqui. O que eu aprendo com isso aqui? Você pode estar tendo muita dificuldade para que o seu tempo de necessidade se encaixe no tempo de oferta, de provisão, de porta, de alguém aí fora. Mas eu vim de Deus aqui te dizer: eu sou o Senhor do tempo, assim diz o Senhor, e o teu tempo de necessidade vai casar com o meu tempo de provisão. Quem pega essa palavra aí? Oh, glória a Deus. Sabe aquela frustração de você chegar num lugar, fechou a porta. Chegou num lugar, passou o ônibus. Chegou num lugar quando o teu tempo parece que sempre está atrasado. Tem gente que entrou aqui essa noite com a impressão de que a vida está te batendo, de que as dificuldades estão te dando uma surra. Você nunca consegue se antever, você nunca consegue estar na frente, você sempre parece que está atrasado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: eu vou tirar o atraso da tua caminhada. Ah, foi muita profecia para pouco glória. Eu vou tirar o atraso da tua caminhada. Eu chego, pregador, parece até o paralítico do tanque de Betesda. Não dá. Toda vez que eu vou pular, entra alguém no meu lugar. Minha vida está atrasada o tempo inteiro, mas eu vou tirar esse atraso da tua história. Quando Jesus de Nazaré chega no caminho de alguém, é para que esse alguém pare de se atrasar. Você não vai mais ser atrasado. O tempo da tua necessidade, Ele tem um tempo de provisão. Oh, glória, aleluia. Foi no tempo, naquele tempo, passou Jesus pelas searas. Eu quero que você atente para essa expressão: passou Jesus pelas searas. Não está escrito assim: naquele tempo foi Jesus a seara. Porque se tivesse escrito foi Jesus a seara era um destino. Mas o texto está dizendo: passou Jesus pelas searas. Então, a seara não era o destino. Jesus fez um caminho pelo meio do milharal para chegar em outro lugar. Jesus usou uma seara, usou um milharal
como caminho, como rota para poder. Ele cortou por dentro de uma fazenda, você está entendendo? Ele cortou por dentro de uma fazenda para chegar onde ele queria. O que você não entende, o que eu não entendo, mas o que nós vamos entender essa noite é quem está caminhando na nossa frente, irmão. Irmão, você tem que entender quem é o guia dessa história aí, irmão. Quem está caminhando na sua frente, ele sabe para onde está te conduzindo. Ele está dizendo: nosso destino final ainda não chegou, mas enquanto a gente não para no final, eu vou passando nos lugares estratégicos para você suprir as tuas necessidades. É só você continuar caminhando atrás de mim, porque o caminho que você não conhece, eu conheço. Eu sei onde está a porta, eu sei onde está a bênção, eu sei onde tem a vaga. Chacoalha alguém do teu lado, fala para ele: desliga o Waze e vai andando atrás de Jesus, ele sabe onde te leva. Oh, glória! Eu tinha um amigo que infelizmente faleceu alguns anos atrás, e ele era aquele tipo de pessoa que sabia de tudo que estava acontecendo no mercado de emprego e nos concursos, e qualquer coisa que você perguntasse para ele, de qualquer edital ele sabia, de todos os concursos, e de todas as portas, e de todas as vagas, e naquela gente, né, solteira, aquela coisa de querendo trabalhar, querendo vencer, querendo arrumar alguma coisa, e era só você ligar para ele e dizer: o que está acontecendo? Ele dizia: olha, a empresa tal está contratando, e não sei o que está fazendo, e aí aquela querendo casar, aquela coisa toda, e onde ele me mandava eu ia, e falou: Eduardo, tem um negócio aqui, não sei o que, fiquei sabendo que na Coca-Cola, amanhã 6 horas da manhã, eu correndo para a Coca-Cola 6 horas da manhã, aí não, agora a Vivo abriu vaga, e vamos correr para Vivo, e correr para um lado e correr para o outro. Quantas vezes a gente mira em alguém e diz assim: não, esse cara vai me apontar o caminho, ele é a porta, aonde ele disser para ir, esse cara sabe de tudo. Só que tem uma hora que você percebe, irmão, que por mais que você, claro, possa colher uma dica com alguém, possa pegar uma instrução de uma pessoa que está mais antenada do que você, que está mais dentro de um universo que você, quanto mais, ainda mais, mesmo que você possa fazer isso, a verdade é que quem conhece o caminho do milharal é ele. Acorda o teu vizinho e diga assim: eu sei que você conhece gente inteligente, eu sei que você conhece gente antenada, mas quem conhece o caminho do milharal ainda é Jesus de Nazaré. Um dia eu lembro, minha irmã chegou em casa e falou assim: tive numa igreja e vi um negócio, rapaz. Eu vi um aparelho que um camarada chegou e ele colocou o aparelho na mesa de som e o aparelho gravou um CD na hora. Era tempo que isso era uma coisa chocante, irmão. Gravar um CD de mensagem na hora. Eu falei: mas na hora? Ela falou: saiu na hora. Enquanto o camarada ia pregando, a informação passava para o CD e no final o CD saiu. Eu falei: isso aí é legal, hein? Ninguém tem essa tecnologia aqui em New Iguaçu, não. Eu seria o primeiro a implantar essa tecnologia aqui em New Iguaçu City. Aleluia. Irmão, eu sei que naquela correria de vai para Vivo, vai para Coca-Cola, vai para Pepsi, vai para lá, vai para lá, não abre nada. Um dia eu resolvi pedir àquele que conhece os milharais para me dar um caminho. E quando a minha irmã chegou com essa notícia, eu fui na porta de uma pessoa e pedi uma ajuda, e comprei esse aparelho, e comprei uma outra coisa, e uma outra coisinha, e peguei uma malinha, e comecei a bater na porta de todos os pregadores que eu conhecia naquela cidade, e falei: eu estou fazendo um CD, o CD é bom, vai ficar bacana, eu vou levar o aparelho no culto, vamos gravar ao vivo, vai ser forte, aleluia. Convenci um que era muito amigo, o segundo também era amigo, o terceiro também não contou, a partir do quarto já foi pelo bom trabalho, 5, 6, 7, irmãos, e eu cheguei a ter mais de 30, 40 clientes trabalhando comigo,
comigo, fiquei 6 anos trabalhando com quase tudo quanto é pregador desse Rio de Janeiro. Deus me abençoou muito naquilo dali. O primeiro, segundo, terceiro carro zero que eu comprei foi fazendo DVD para pregador de uma ideia que Deus me deu, e só parei de fazer quando Deus me chamou para o ministério. O que eu quero dizer para você é uma coisa: você pode ser muito bom no que você faz, você pode achar grandes ofertas na internet, mas quem conhece o caminho do milharal ainda é Jesus de Nazaré. Ou eu queria que você colocasse a mão sobre a tua cabeça. Sabe por quê? Porque um dia Deus me deu uma ideia que me sustentou minha casa por anos, e eu profetizo: Deus pode te dar uma ideia nesta noite. Deus quer levantar empreendedores de sucesso. Deus pode te dar uma ideia. Ele conhece o caminho do milharal. Oh, glória! Oh, Ramacantaraia! Aleluia! Quem está aí, diga glória a Deus. Agora olha para o seu vizinho e diga assim: Jesus não ficou no milharal, não. Ele passou. E você sabe o que os discípulos fizeram? Começaram a colher espigas e a comer. Por quê, pregador? Porque eles entenderam que Jesus estava passando por ali, não ia ficar ali. Se ele estava passando por ali e não ia ficar ali, eles tinham duas alternativas: ou iam ser lerdos e não iam comer nada, ou iam ser inteligentes, espertos e ágeis e iam sair dali de barriga cheia. Porque eu posso falar uma coisa para você: tem hora que o que nos atrapalha na vida é a lerdeza. Pregador, mas é isso aí mesmo, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Larga a mão de ser lerdo. Porque tem hora que Deus te coloca dentro do milharal e está você: ei? Oi? Hã? Entra você no metrô, senta do lado um camarada bem apanhado, terno bonito, bem cortado. Aí ele puxa a conversa com você: tá calor, né? Tá calor. Pastor, cheguei tão atrasado, saí tão atrasado que eu estou indo de metrô para o escritório. Você trabalha com o quê? Eu sou advogado, tenho um escritório. E você procurando estágio, lerdo até o tutano. O senhor é. Acabou que chega a estação do camarada, ele desce e tá calor, né? Isso de ser lerdo, irmão. Tem hora que Deus coloca você do lado da pessoa certa. Tem horas que Deus coloca você dentro de um contexto que é só você estender a mãozinha e pegar um milho do milharal. Mas tem uns crentes que eu vou te falar um negócio: ele quer que o milho pule do milharal. Tu conhece alguém assim? Eu conheço, irmão. Jesus pega ele, leva ele, passa com ele dentro do milharal. Aí ele está olhando e querendo exercer o poder espiritual que ele exercia contra os demônios no capítulo anterior, para ver se as espigas saem assim. Deus, ouça o que eu estou te falando, porque isso é sério. Deus vai te colocar num lugar. 3 pessoas só creram, irmão. Deus vai passar com você num lugar e você me seja mais enérgico em nome de Jesus. Pegue a mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: segura essa palavra, porque não vai demorar, e você vai perceber que você está dentro de uma situação que é só pegar a espiga e comer. Deus vai te colocar na frente da pessoa certa, Deus vai te colocar no contato certo. Ele conhece o caminho, é só você ir lá pegar e dar glória. Aleluia. Alô? Pregador, mas eu vou pegar espiga assim, mas nem cozinhar, não vai ter sal, manteiga? Mas eu recebi poder do Espírito no capítulo anterior. Eu estava lá, Jesus falou com os demônios, que não sei o que. Agora eu com esse poderzão todo, vou ter que pegar a espiga assim, andando, não pode nem parar. Vamos parar um pouquinho aqui, gente. Estender uma toalha, fazer um piquenique pelo menos.
andando e comendo. Aí tem duas coisas que eu preciso te dizer aqui. Primeira, Jesus te levou a um lugar, passando por esse lugar, você tem que perceber que Ele não foi ali para parar, Ele está caminhando, o teu destino não é esse, e você tem um compromisso, um chamado, você não pode paralisar a sua caminhada para poder atender a sua necessidade. Ele te colocou num lugar que você tenha condição de continuar caminhando e ir resolvendo a tua vida. Continuar caminhando. 5 pessoas estão aí. Continuar caminhando e resolvendo a tua vida. Olha o texto, irmão. E os discípulos começaram a colher espigas e a comer. É isso que o texto sugere. É andando, ó. Pega uma espiga, pega outra, bota no bolso, guarda. Mas ele não vai. Não vai parar. Ele está indo para outro lugar. Mas ele é tão generoso que passou por aqui só por causa da minha fome. Então eu vou entender que o meu chamado e a minha caminhada não vão parar para eu suprir a minha necessidade. Não, Ele vai atender a minha necessidade dentro do exercício do meu chamado. Tem alguém me ouvindo aí, pelo amor de Deus? Aleluia! É dentro do exercício da caminhada que a tua necessidade será atendida. Agora eu vou falar uma coisinha importante aqui. Para de preciosismo. Porque tem discípulo de Jesus muito enjoadinho. Não vou pegar espiga para comer andando, negócio de comer andando, sair colhendo as coisas, que eu sou um discípulo, mais respeito, por favor. Mas tu não está com fome? Quem está com fome não pode se dar determinados luxos não, irmão. Olha só que coisa linda, né? Tem 12 homens catando espiga e comendo. E quem é que está na frente deles? Grita o nome dele aí, Jesus. Você já leu a genealogia de Jesus? Tem um nomezinho lá bem interessante. Tem um casalzinho bem interessante que faz parte da genealogia de Jesus. Boaz e Ruth. Você sabe o que Ruth tem a ver com Jesus? Tudo. Ruth é vó de Davi. Ruth está na linhagem de Jesus. Jesus carnalmente descende de Ruth e de Boaz. E você não lembra de como é que foi a história da Ruth, não? A história da Ruth é a história de uma catadora de espigas que virou fazendeira. Então o próprio Senhor do caminho tem na história da família dele uma catadora de espiga. E discípulo está fazendo bico para comer? O Senhor do caminho tem na história da família dele uma catadora de espigas. E discípulo que até ontem estava arrumando nada na pescaria, agora está achando que não pode catar espigas para comer. Ei, talvez dentro desse processo Jesus esteja provando um pouquinho mais tua humildade e tua disposição em servir algumas tarefas que podem nem ser tão adequadas ao teu potencial, capacidade, mas que são o tempo da provisão de Deus. Pega, não discute, segue teu caminho, porque o que Deus tem para você está lá na frente. Ô glória. Nem todo dia a gente vai para a casa de Lázaro, Marta e Maria com janta, não. Tem dia que é passando pelas searas, colhendo espigas. E muitas vezes, eu preciso ser honesto com você aqui. Muitas vezes o nosso preciosismo nos atrapalha de viver um tempo de provisão. Porque a gente se coloca em determinadas posições e não aceita o que Deus está provendo para aquele tempo, naquele dia. E o que você não entende é que negar-se a consumir a provisão que Deus enviou não é uma mensagem contra a provisão, é uma mensagem contra o provedor. Vou tentar de novo. Negar-se a consumir a provisão que Deus enviou não é um jeito de desfeitear a provisão, é um jeito de desfeitear o provedor. Se a provisão é dele, pega. Se ele te conduziu até esse caminho, vai. Mas não é a função e nenhum salário. Vai, meu filho. Mas não é do jeito. Vai, minha filha. Ele não está na frente. Ele não te levou para esse terreno aí. Ele sabe o que ele está fazendo. Hoje é espiga no milharal. Amanhã tem jantar na casa de Marta, Lázaro e Maria. Ô, glória! Aí de repente, quem é que estava de olho no que estava acontecendo? Os fariseus.
E os fariseus foram lá enquadrar Jesus e disseram: hein? Teus discípulos colhendo espigas em dia de sábado. Malandrinhos, comelões, não pode não. Não pode executar esse tipo de tarefa em dia de sábado. Aí Jesus, vocês não lembram da história de Davi? Ele e os que estavam com ele, quando entraram naquela cidade sacerdotal, comeram o pão da propiciação, que não lhes era em tese digno, mas eles tinham fome. A fome é um instrumento que quebra algumas questões protocolares. Eles tinham fome. Vocês não leram a história deles? Pois os meus discípulos é a mesma coisa, estavam com fome. Era sábado, colheram espigas e comeram. E tem mais. Eles colheram espigas e comeram porque era sábado, mas podia ser sexta, podia ser domingo, podia ser quinta, podia ser qualquer dia, porque quem está na frente deles sou eu. Então eu legitimo o que eles estão fazendo. Quem dá legitimidade ao que eles estão fazendo sou eu. Eu quero preparar você para uma coisa e encerro. Qual? O parecer desfavorável dos fariseus após a sua provisão. Todo fariseu vai se comportar de maneira contrária depois que ele observar a sua provisão. Todo fariseu tende a não compreender a provisão vivida pelo discípulo. Todo fariseu tende a censurar a provisão vivida pelo discípulo. Todo fariseu tende a tentar desmerecer e desqualificar a provisão vivida pelo discípulo. Mas o que o fariseu não sabe é que o que eu como por quem está andando na minha frente. O que eu como legitimado por aquele que está na minha frente. Fariseu, se você decidiu seguir os mestres da lei, coma o que eles te derem. Eu como do milharal, porque eu estou seguindo Jesus de Nazaré. Quando você decide a quem seguir, decidiu o que vai comer. Oh, glória a Deus. Vou falar uma coisa para você. Vou lhe falar uma coisa com todo jeitinho, com todo carinho, com todo amor. Não dê bola para esses fariseus, não. Porque se você der bola para esses fariseus, você vai entrar numa paranoia que você não tem noção. Porque eles não entendem a provisão de Deus para os seus discípulos. Fala para o teu vizinho, eles não entendem. Diga para ele, não tenta explicar que eles não vão entender. Eles desqualificam a provisão, eles acham que não é certo, que é antirritualístico, que não é moral. Essa provisão não é moral, essa provisão não é bíblica, isso aí não é para você comer, isso aí não é para você viver. Ô fariseu, tu escolheu seguir os mestres da lei, coma o que eles te derem. Eu escolhi seguir a meu Jesus, e quem legitima o que eu como é quem anda na minha frente. Se você tomar essa medida, irmão, se você tomar essa referência, se você se deixar oprimir, deprimir, chatear por causa do fariseu, o fariseu não vai entender o nível da tua provisão, não. Não está no sangue dele, não está na cabeça dele, e muito menos no coração dele, o conjunto de sentimentos e de lógicas suficientes para respeitar o tempo da provisão na vida de alguém que é fiel. Ele não vai entender. Ele vai desqualificar, vai dizer que você não merece, que é sábado, que você não trabalhou tanto, que você não isso, que você não aquilo. Até porque, vou dizer um negocinho para você aqui, o fariseu foi lá em Jesus reclamar que os discípulos estavam comendo espiga no sábado. Mas eu vou te dizer o que eu penso. Para mim, a maior raiva deles não era que era sábado, a maior raiva deles é que os discípulos estavam colhendo aonde não plantaram. A maior raiva do fariseu não é por ser sábado, nem domingo, nem sexta, nem quinta. É porque alguém plantou, alguém regou, e o discípulo está passando, colhendo e comendo. Eles não vão entender, porque eles estão pensando que a seara é de quem tem a escritura. Mas o dono da seara estava caminhando na frente. Ou levanta a tua mão mais alto que você puder. Continua semeando. Semente é verdade. Agora pega essa palavra. Até em lugares que você não semeou, você vai colher. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que vai deixar eles oprimidos.
É isso que vai deixar eles atribulados, embaraçados, te questionando, te censurando. Vão para a rede social falar besteira. Vão fazer. Eu estou te avisando. Não diga que ninguém te avisou. Eles são assim. O espírito deles é assim, e você tem que ter teu coração preparado para não se deixar afetar por esses dardos inflamados desses fariseus malignos que não entendem o nível da provisão, não entendem a autorização que Deus me deu para colher em lugares que eles não colhem porque não acreditam, não colhem porque o Deus deles não é o mesmo do meu, porque se cresce no meu, estava colhendo também. Levanta a mão que eu vou profetizar uma palavra de Deus sobre a tua vida, debaixo de uma chuva de críticas, de gente tentando te desmerecer tua caminhada. Eu não estou nem aí, e você não deveria estar. Vai passando e vai comendo, porque quando você decidiu seguir a Jesus, você não sabia onde isso ia dar. Seguiu por fé e por amor, e olha onde Ele está te levando agora. Olha onde Ele está te levando agora. Olha aonde Ele está te levando agora. É fácil olhar para Pedro, Tiago e João e censurar porque eles estão colhendo, estão comendo espiga onde não plantaram. É fácil olhar para Pedro, Tiago e João e achar que eles não deveriam estar comendo em dia de sábado. Só que quem estava na beira do mar, largou peixe, largou rede, largou barco, largou tudo, foram eles. Então, se você não presenciou as minhas renúncias, não queira questionar minhas conquistas. Vai olhar a história das pessoas. Oh, glória. Lagarama cheia. Tem um tempo de provisão para a tua vida. Eu vim debaixo de autoridade para te liberar essa palavra. Tem um tempo de provisão para a tua vida. Vai caminhando, e qualquer hora dessa você vai perceber que a visão não é mais de deserto, o cheiro não é mais de deserto. Você entrou no milharal da provisão. Arabancho. Eri calamagante biadacho barai. Era para cantaraia. Uricalamanchoria labaraia. Eu estou sentindo a graça do provedor aqui. Ancuchoriai. Nelemanasta. Não deixa ninguém setar teu coração, não. Não deixa ninguém turbar você, não. Final de ano chegando, cambada de ladrão de alegria, querendo semear coisa ruim no teu coração, questionando as coisas que Deus está fazendo. Se eles não têm fé, se eles não tiveram renúncia, se eles foram instruídos aos pés da pessoa errada, o problema é deles. Eu estou sendo instruído aos pés de Jesus de Nazaré. Eles escolheram Gamaliel, que Gamaliel os sustente. Eu sigo Jesus de Nazaré. Qual é a epígrafe desse texto? Pelo menos na minha Bíblia. A epígrafe desse texto é essa: Jesus é Senhor do sábado. Explica, pregador. Explica para concluir. O que eu quero que você entenda é que tudo isso aí só aconteceu por uma razão macro e outras razões micro. Mas a razão macro é essa: Ele quis mostrar que Ele é Senhor. Vamos tentar de novo. Ele queria mostrar para você, para fariseu, para discípulo, para quem comeu, para quem questionou, para todo mundo. Vai ficar uma lição no final: Jesus é Senhor. Qual é a lição? Jesus é Senhor. Qual é a lição? Jesus é Senhor.